queridas, bem-vindas a mais um programa do ABC. Nessa noite eu quero começar saudando a vocês de uma forma diferente. Eu quero mostrar para vocês um videozinho que eu acho que é uma situação bem corriqueira do nosso dia a dia e depois nós conversamos mais um pouquinho. Filha, a mãe precisava um pouquinho de silêncio. A mamãe queria se concentrar um pouquinho para ler a Bíblia, filha. Já sei, tenho uma ideia. Mamãe vai te dar uma coisinha para tu fazer, pode ser? Pode ser? Vamos montar aqui um quebra-cabeça bem legal para mamãe ter um momentinho para mamãe estudar a palavra de Deus, pode ser? Pode montar com bastante calma, tá? Não precisa ter pressa. Vai ser um quebra-cabeça bem difícil de tu montar. Quando estiver pronto, daí tu chama a mamãe, tá bom? Combinado? Tá bom, então. E aí, né? Quantas de nós já não se deflagrou com um problema igual a esse da Susan, né? Com a filhinha dela. Outras não é com filho, outras é com outros problemas e correria e agitação do dia a dia. Muitas vezes a gente acaba desistindo e deixando de lado, né? Isso me faz lembrar uma palavra que está lá em 1 Pedro 5, versículo 7, que fala assim: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Que a gente possa lembrar disso, né? Que a gente possa lembrar que a gente pode entregar tudo nas mãos de Deus, orar e pedir para que Ele nos dê a sabedoria de como agir e a gente não deixar de lado e continuar na palavra. Vamos agora ter um momento de louvor, gente? Aqui diante de ti, eu tenho tanto
Então, pessoal, para a mensagem dessa noite, nós queremos convidar a Mônica, que vai trazer essa mensagem para nós, uma amiga da qual muito especial também na minha vida, da qual esse grupo tem orado por ela, né? Todo o tratamento que ela tem feito de câncer. Eu quero convidar, eu estou com ela, na verdade, quero convidar ela aqui para vir aqui junto comigo, para que a gente possa também ter uma palavra de oração juntas. Olá, pessoal. Querido e amado Deus, nós queremos, Senhor, te louvar, te engrandecer, Senhor, também pela vida da Mônica, Senhor Jesus, também, Senhor, porque Tu és um Pai tão amoroso, Tu és um Pai tão cuidadoso. Tu tens estado conosco, Senhor, todo esse tempo, Senhor, Tu tens cuidado das nossas vidas, Senhor Jesus. Senhor, nós queremos te pedir de forma bem especial que Tu possa estar dirigindo, Senhor, as palavras da boca da Mônica, que Tu possa estar preparando o nosso coração para aquilo que Tu queres nos ensinar, Senhor. Senhor, fica conosco, cuida de nós, Senhor, dirige o nosso andar, Senhor, também dirige o nosso falar, Senhor. Muito obrigada porque a gente pode confiar tudo em Tuas mãos, Senhor, e agora nesse momento que a gente também tem, Senhor, para aprender e crescer, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor, Pai querido. Amém. Moni, que Deus te abençoe, Obrigada. Que Ele possa te usar na vida de nós todas, tá bom? Obrigada. Então, meninas, a Fábio já me apresentou, mas um olá para todas vocês, queridas. É uma alegria poder estar conectada com vocês, já que a gente não pode se ver lá na MEUC, no encontro do ABC. Eu quero conversar com vocês algo bem real para mim, uma situação que eu passo no meu dia a dia, que eu tenho vivido, que eu tenho passado. A gente viu ali a historinha do quebra-cabeça antes. A vida ela pode ser um quebra-cabeça, às vezes ele pode ser fácil, às vezes ele pode ser difícil, mas nisso tudo para montar entram várias questões e a gente pode estar preparado ou não para passar por isso. Muitas vezes ao longo dos anos a gente se pergunta sobre quais os nossos objetivos, como está o nosso pensamento, as nossas emoções, o que a gente sente, a nossa área espiritual, o nosso físico e assim vai. Mas a gente nunca está pronto nessas questões de maturidade. E agora com 47 anos, eu percebo que os últimos tempos têm sido de crescimento sem igual, mesmo com as lutas e os reveses que eu tenho passado. Vocês têm acompanhado também. O texto é a devoção que eu preparei para vocês. Eu estudei e li sobre o livro Revisão de Vida, que o Ricardo Agreste escreve, e lá ele comenta sobre uma revisão que ele faz quando ele faz 40 anos. E ele passou as primeiras horas do dia do aniversário dele de 40 anos, ele passou assim fazendo perguntas existenciais da vida dele e também meditando na palavra de Eclesiastes. E a ideia de hoje, então, é a gente refletir um pouco sobre isso, nessa direção. É tempo de reorganizar a vida na direção de escolher as batalhas que valem a pena ser travadas, as que a gente pode deixar de lado, tirar a lição da vida por percorrer uma maratona, como Paulo fala, sem necessariamente a gente subir ao pódio. Quando a gente termina uma maratona, muitas vezes você vai para o pódio, outras não, mas você tem que terminar a prova. Cuidar do nosso coração, para que não estejamos entre aqueles que ganharam o mundo, mas perderam a alma correndo atrás do vento. Lógica e lógica é a gente achar que viver a vida dos 20 aos 60 exaustivamente e depois a gente aproveita. Tem uma história de um jovem pescador que estava calmamente, jovem, barco pequeno, pescou seus poucos peixinhos para sua alimentação, e nisso vem um executivo bem sucedido, mais velho, maduro, e ele vem caminhando todo estressado para desestressar de uma ligação de trabalho que ele tinha acabado de fazer. E ele vê um moço e pergunta: moço, o que você está fazendo? Eu estou pescando o meu alimento que eu vou comer agora com a minha família, e o que sobrar de peixes eu vou dar para os meus amigos, para a vizinhança e tal. Mas o que você faz? Qual é o teu dia a dia? Eu toco violão, eu deito na rede, eu descanso, caminho na praia, brinco com os meus filhos, dou atenção para minha esposa, ajudo ela. É isso. Mas por que você, o executivo falou, por que você não pega esses peixes que sobram e começa
a vendê-los em vez de dar para os outros. Com isso você vai depois pescando cada vez mais, você começa a comprar materiais maiores, pescar mais peixes, depois compra um barco maior, e daí você vai crescendo tanto, começa a vender na vila, depois você pode também crescer tanto e contratar pessoas para trabalhar para você, depois você pode ir para cidades maiores e você vai ficar rico se você fizer isso, vai ter que trabalhar. Ah, quanto tempo isso leva mais ou menos para eu fazer isso? Ah, uns 20 anos vai levar para você crescer tanto assim. Tá, e depois o que eu faço? Ah, depois que você tiver rico e bem sucedido, você pega e compra uma casa numa praia, caminha na praia, toca violão, deita na rede, pode dar atenção para os seus filhos, você pode comer peixe com seus amigos, pescar. Aí ele olhou assim, mas é tudo isso que eu já faço. Então, muitas vezes as pessoas não discernem direito essa lógica e ilógica, né? De achar que a gente vai passar a vida toda correndo atrás do vento, trabalhar é necessário, viver bem no sentido de ter o que é necessário para viver, né? Mas a gente não precisa passar da medida e às vezes isso não faz sentido, né? Essa é a reflexão. E o próprio moço lá, ele viu que isso não fazia sentido, fazer tanta coisa para chegar no fim da vida e querer os mesmos resultados que ele já estava tendo. Quantas são as pessoas que pensam que a vida se resume ao sucesso na vida profissional, a bem-estar, status, conforto na vida e viver bem? Não que por si só isso seja algo ruim, mas quando se aposentam acham que vão poder curtir, às vezes não é assim, às vezes a saúde não está boa, às vezes alguma coisa impede de seguir em frente, e às vezes há perdas, né? E uma perda bem significativa e bem importante é não cuidar da nossa vida com Deus por causa dessas correrias. A gente vive de tal forma que a gente precisa viver de tal forma para a gente alcançar a coroa eterna e construir um legado. O que é legado? Que os nossos feitos, as nossas decisões, as nossas palavras, as nossas atitudes terão efeitos para a eternidade. Paulo tinha isso bem claro, né? Colossenses 2 diz assim: quero que vocês saibam o quanto eu estou lutando por vocês. Esforço-me para que sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem o mistério de Deus, a saber Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então eu quero pontuar algumas coisas com vocês. Essa palavra grega que ele usou nesse versículo ali em Colossenses, que ele diz que está lutando, dá uma ideia de luta, né? É a mesma palavra em grego que ele usa em 2 Timóteo 4,7, combatia o bom combate. Esse combate a que ele se refere, ele fala de um esforço de chegar ao seu melhor, da capacidade física, intelectual, emocional, o empenho dele para tornar Jesus conhecido. Paulo, ele tinha uma empresa, né? Parece ser uma coisa moderna de se dizer, mas o trabalho dele era consertar e confeccionar tendas. Ele não dava por aí aleatoriamente berrando aos quatro ventos moralismos, discursos moralistas, mas ele entendia que o trabalho dele, a carreira dele, era uma oportunidade dele influenciar as pessoas. Então, esse combate a que se refere era tornar Jesus Cristo conhecido e compreendido pelas pessoas. Isso é ter uma missão maior do que a nossa própria carreira. Lendo a Bíblia sobre a vida de Paulo, a gente vê que ele dá algumas dicas de como a gente pode desenvolver a percepção do que Deus pode fazer na nossa vida, o agir de Deus, né? O mover dele. Como a gente pode fazer isso? A gente pode ter a prática da oração, que não é a gente convencer Deus do que a gente quer, mas Ele, em oração, nos convence da vontade dEle e dos propósitos, da direção para os propósitos dEle na nossa vida. Outra prática é da leitura, né? A leitura, a reflexão na palavra de Deus,
que é onde Deus nos coloca, a gente toma conhecimento de fatos que já aconteceram e essas histórias todas nos fortalecem, porque são verdade. E a oração e essa leitura, elas nos levam a uma terceira prática, que é mentoria espiritual, é aconselhar, conversar com pessoas, testemunhar. E a gente pode fazer isso. Então, levando tudo isso em consideração, a gente, nessa história do versículo de 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, a gente vai considerar e saber escolher as batalhas a serem travadas e a serem evitadas, né? Porque esse dia a dia louco, esse corre-corre, ele tem coisas que a gente deveria deixar de lado, a gente deveria evitar, e tem outras lutas que a gente tem que se empenhar para travar. Voltando ao versículo de 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O versículo de Paulo não tem nada a ver com a colocação nessa corrida, mas o propósito, princípios e a perseverança para a gente chegar lá. Então isso nos remete a uma competição, né? Corrida. E competição nos remete a adversários. Antes até eu falei sobre essa cultura de competitividade, de corrida, onde a gente perde a qualidade de vida, também a história do pescador ali que eu falei. Essa cultura, ela interfere nos nossos relacionamentos, tanto com os amigos, interfere no casamento, interfere com os filhos. Agora a gente vive esse ritmo de aula online, as crianças em casa, e isso tudo interfere também, né, com o tempo com os pais, a baixa produtividade, assim vai. E aqui a comparação com atletas, que também é a minha área, né, eu trabalho com educação física na escola, então essa tendência de comparar as coisas ali, mas próprio Paulo faz isso, ela se faz fortemente presente. Por quê? Porque os atletas, eles têm um senso de propósito muito forte. Eles treinam horas diariamente, eles têm a vida marcada por restrições na rotina, na alimentação. Mas quando a gente fala da nossa vida, o urgente toma lugar. Eu já me senti muitas vezes assim, que a gente só consegue resolver o urgente daquele dia e a gente acaba não tendo aquela parada, aquela separação do bom, de chegar no bom propósito, por exemplo, separar assim, hoje eu vou acordar, fazer a devoção, por exemplo, e sair para a batalha do dia a dia preparada para isso. Assim, muitas vezes o atropelo, a agenda lotada, ela acaba tumultuando isso tudo para a gente, e a gente perde daí o senso de propósito. Para ilustrar isso que eu estou falando, eu estou colocando para vocês ali um vídeo. Isso foi na Olimpíada de Los Angeles, em 1984. Essa pessoa que corre ali é a Gabriele Anderson X, ela é suíça, corria pela Suíça, mas ela morava nos Estados Unidos e foi um desafio para ela, ela já tinha 39 anos. Reparem que ela já está desidratada, desorientada, ela está repuxando a perna esquerda, está com cãibra, estava sendo bem pesado para ela. Ela estava correndo os últimos metros da maratona de Los Angeles. Notem que as pessoas estão indo lá ajudar, mas ela rejeita ajuda, porque ela sabe que se ela receber ajuda, ela vai ser desclassificada. E ela vai tentando, ela sabe que ela tem que fazer isso e chegar ao final desse desafio dela, que é participar ali dessa maratona. Essa maratona que ela está participando é a primeira onde as mulheres, no ginásio, no Coliseu de Los Angeles, ela ganhou a 37ª colocação dentre 44 mulheres que participaram, e 2 horas depois ela foi totalmente liberada, porque ela passou bem, eles conseguiram resolver todos os problemas dela ali. E ela se tornou um símbolo do esporte, por amar o esporte, e um símbolo de atitude e de perseverança, porque ela concluiu o que ela começou. Outro versículo que Paulo usa a analogia com o atleta é de 2 Timóteo 2,5. Semelhantemente,
Nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Com essa passagem a gente pode ver que para chegar num propósito, que é esse objetivo que a gente coloca, a gente precisa ter princípios norteadores. Por isso não podemos dizer que os fins justificam os meios. A gente precisa viver para o nosso propósito, mas o nosso caminho tem que ter princípios. Então muitas pessoas que não temem a Deus acham que Deus é um Deus podador, que só quer roubar nossa alegria. Mas se a gente o conhece, a gente compreende o propósito dele para as nossas vidas. E para concluir uma tarefa que tem obstáculos, como a gente viu esse vídeo da Gabriele, a gente precisa de perseverança, apesar das decepções que a gente tem, adversidades de todo tipo. Fé é um termo muito usado por Paulo nas cartas dele, né? No versículo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, esse último trecho, né? Que é um termo que Timóteo e Paulo tratam em suas cartas 25 vezes. Paulo, na verdade, escreve as cartas a Timóteo. E fé ao meio da salvação, ele pode ser um conjunto de verdades cristãs e pode ser um estilo de vida. Mas nesse versículo, o que Paulo quer dizer com guardar a fé é que ele se refere que ao longo da sua vida de cristão e de crente no Senhor Jesus, Paulo manteve-se firme, pensando e vivendo sempre com princípios e valores de Cristo. Por isso, mesmo que às vezes a gente se converta, ao longo do caminho é possível se desviar. Por isso precisamos guardar a fé. Como podemos fazer isso? A gente pode ter a prática de boa consciência, a gente pode também desenvolver uma mentalidade bíblica e sadia, porque se a gente for olhar, nem tudo que reluz é ouro. Nos dias de hoje, tem muita gente mencionando versículo para lá e para cá, vivemos tempos de muito sincretismo religioso, muita superstição, e às vezes piores até do que isso que levou os reformadores a fazerem a reforma, a defender a fé através da reforma, né? Então, o pior de tudo é que muitos propagadores disso tudo, eles mencionam Deus e usam versículos. Então, não podemos dizer que todos os caminhos levam a Deus. Não existe outro caminho para evitar todas essas deturpações se a gente não tiver um estudo da palavra seriamente. E outra forma, gente, que a gente pode ter exercitar e guardar a fé é a gente ter uma relação apropriada com o dinheiro, porque o amor ao dinheiro já levou e ainda vai levar muitos cristãos a se desviarem da fé por causa da insatisfação, porque a pessoa nunca se sente saciada e isso gera devoção. Então, são basicamente esses 3 versículos, essas 3 pontuações que eu posso fazer em relação a guardar a fé. Eu gostaria de pedir para vocês anotar os versículos que vocês vão poder reparar isso em 1 Timóteo 1, 18 e 19, 1 Timóteo 4, 1 e 2 e o outro versículo para olhar, só um pouquinho, 1 Timóteo 6, 8 a 10. Que tem esses 3 pontos onde a gente pode observar o guardar a fé. E ainda falta o final daquela história do começo, o vídeo da Nicole e da Susan. Vamos ver o que vai acontecer no final? Mãe! Que foi, Nicole? Já terminei. Já? Tão rápido? Aham. Puxa, vou dar uma olhadinha se tu montou certo, então. Mas não foi essa imagem que eu te dei? Te dei uma bem mais difícil. Não, é que eu usei o lado do homem. Tu é bem espertinha, né? Uhum. Filha, eu não terminei ainda de ler a Bíblia, o trechinho que eu queria, então tu vem com a mamãe. Lê, depois a gente faz um lanchinho bem gostoso quando a mamãe terminar, tá? Fica aqui do ladinho da mamãe. Que a gente possa ter essa percepção da Nicole, que ela teve lá ao montar o quebra-cabeça, de que fazendo pelo ponto de vista do homem, que é Deus,
as coisas vão se encaixar, as adversidades vão ficar todas colocadas no seu devido lugar, como Ele quer. E a atitude da Susan também, que ela manteve o propósito, ela manteve o foco e ela teve sabedoria em trazer, apesar de tudo que estava movimentando ela para distrair, para sair desse propósito, ela conseguiu trazer a filha para fazer a devoção com ela e passar o seu tempo com Deus, e assim em inúmeras outras situações do nosso dia. Então, para vocês, agora eu quero também deixar 2 perguntas. Se eu tenho guardado a minha fé, e a outra pergunta é: quais são hoje os grandes inimigos da minha fé? O que eu estou fazendo, o que tem me distraído, para que eu possa falar esse versículo como Paulo falou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vamos orar? Amado Senhor Jesus, que essa palavra, Senhor, possa nos levar a refletir, que a gente possa se lembrar sempre dos propósitos para a nossa vida, que tenhamos princípios para completar essa carreira, Senhor, que a gente não se desvie da Tua palavra, que ela seja norteadora para o que precisamos fazer no nosso dia a dia. Senhor, ajuda-nos nas distrações, nas coisas que vêm muitas vezes sendo urgente e tirando-nos do caminho, Senhor. Que possamos focar em Ti, que Tu nos ajudes a cada desafio, Senhor, que o nosso olhar esteja voltado diariamente para Ti, Senhor. E obrigado porque Tu és perfeito e cuida de nós, Senhor. E todas as coisas vão se encaixando como um quebra-cabeça que essa criança montou, Senhor. Cada coisa no seu lugar, porque Tu sabes onde é o lugar perfeito para elas. Amém, Senhor Jesus. O Senhor possa te usar com essa palavra, que Ele possa trazer mudança na minha e na tua vida, né? Que Ele esteja bem presente. Logo, logo nos encontraremos pessoalmente, né? Tudo isso já está acabando. Esperamos que tudo volte ao normal. E enquanto isso, se você precisar de alguma coisa, nos contacte, né? Você tem nossos contatos, estamos à disposição para ajudá-los. Uma boa noite e um abração para vocês. Beijos!